Olá, eu me chamo Lucas e hoje vou contribuir com uma exposição para o Centro Espírita Allan Kardec. Eu sou trabalhador do Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, também estudante, e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho sobre ciência e o espiritismo. Então, antes de nós começarmos a conversar um pouquinho sobre isso, eu gostaria de deixar claro algumas coisas. Ciência, ou aquilo que eu vou ler, não necessariamente refletem a minha opinião sobre alguma coisa. Porque quando a gente fala de ciência, a nossa opinião ela não importa muito. O que importa é aquilo que os dados nos mostram e aquilo que a ciência nos indica. Então eu vou procurar pontuar cada uma das coisas que eu falar, e principalmente quando eu falar de ciência, por favor, se sintam muito à vontade para perguntar alguma coisa ou as referências que eu utilizei. Eu acho muito importante falar sobre isso. Então vamos começar conversando sobre ciência. E acho que o primeiro ponto para a gente conversar sobre ciência é entender o que é ciência. Por uma definição bem rápida de dicionário mesmo, a gente pode definir ciência como um conhecimento atento e aprofundado de alguma coisa. É um conhecimento aprofundado, uma informação, com uma noção precisa, com consciência. A ciência também é um corpo de conhecimento sistematizado que pode ser adquirido via observação, identificação, pesquisa, enfim. Ela pode ser também considerada uma atividade ou uma disciplina voltada para um ramo do conhecimento. E acho que é importante para a gente definir alguma coisa é quando nós conseguimos definir aquilo que é o contrário dela. Então, o contrário de ciência seria ignorância, poderia ser considerado ignorância. Algo como não saber ou desconhecer alguma coisa. A ciência ela pode ser traduzida do latim, scientia, e tem como tradução conhecimento também, e pode se referir a qualquer conhecimento ou prática sistemática. Num sentido um pouquinho mais estrito, ciência se refere ao sistema de adquirir conhecimento baseado no método científico, bem como ao corpo organizado de conhecimentos conseguido através de pesquisas com base no método científico. Então, ciência não é simplesmente aquilo que eu acho ou deixo de achar, mas muito mais do que isso é aquilo que é feito com o método. E o que é esse método científico? Eu vou falar um pouquinho sobre um tipo de método, que é a dialética, e a dialética hegeliana, e essa dialética, e esse método específico, assim como os outros, ele se refere a um aglomerado de regras básicas de procedimentos que produzem conhecimento científico. Pode ser uma evolução, uma correção de alguma coisa, porque em ciência nada é estático, então às vezes uma coisa ela é corrigida e ela evolui, ou pode ser um estudo, ou ciência também pode ser corroborar uma coisa que já existe, ou seja, afirmar algo que já foi descoberto. Em outras palavras, e para muitos autores, o método científico nada mais é do que a lógica aplicada à ciência. Então existem ao longo da história, a gente consegue ver diversas civilizações que tentam tratar de ciência, ou que tratam de ciência de alguma forma, do conhecimento científico, só que é importante destacar que existem alguns cientistas que foram basilares para o desenvolvimento da ciência como nós conhecemos hoje, como René Descartes, como Isaac Newton, Karl Popper, Thomas Kuhn, Charles Darwin, que é mais famoso popularmente porque por causa da teoria da evolução, Hegel, enfim, tem bastante gente que a gente poderia conversar. Eu só quero fazer uma introdução sobre o assunto, então não vou discorrer muito sobre isso. E acho que é importante para a gente falar de ciência e tentar entender um pouquinho desse método científico é dizer como que ele funciona. Então, a ciência ela se baseia, de certa forma, em fatos ou em coisas que nós podemos observar ou teorizar. E quando a gente observa alguma coisa, a gente pode ter uma hipótese, ou seja, um pensamento sobre algo que pode acontecer ou algo que é de determinada forma. Então a gente tem essa hipótese, a gente testa essa hipótese para ver como é que ela funciona, e a partir daí a gente tem uma tese. Como é que eu posso... Eu vou usar um exemplo bem polêmico para a gente tratar, que eu acho que ele é muito atual, então eu acho importante falar sobre ele um pouquinho com essa linha. Quando a gente ouve falar muito sobre o uso da cloroquina para o tratamento da Covid-19, muita gente acredita que ela funciona. Só que na última semana saiu um estudo, e eu vou deixar o link aqui embaixo, falando sobre como ela é ineficaz por causa de diversos fatores.
O que importa para mim nesse momento não é a conclusão desse estudo, até porque, como eu já falei, não é eficaz de acordo com esse estudo. O que importa é o que foi feito para se entender isso. Primeiro, se tinha uma tese de que a cloroquina ela funcionava para o tratamento da Covid. Então, foi se testar essa tese. Começaram a fazer testes com diversos pacientes e verificar o que acontecia com esses pacientes. O que foi verificado é que não funciona, que tem alguns efeitos colaterais e tudo mais, então que não seria benéfico tratar as pessoas com esse medicamento. Ou seja, a tese ela foi descartada, com base numa antítese, com base em alguma coisa que diz que aquilo ali não funcionaria. E a partir daí, no conjunto da tese e da antítese, a gente tem uma síntese, que é basicamente uma teoria. Ou seja, eu juntei uma coisa que eu achava que era certo, eu testei essa coisa, ela não deu certo, então a partir daí eu consigo amarrar e ter uma síntese. O que isso significa? Olha, eu acho que a cloroquina funciona. Tá, então eu vou testar. Opa, os meus testes disseram que ela não funcionaram. Então, se os meus testes disseram que ela não funcionaram, o resultado é que ela não funciona. E para que serve esse resultado? Serve para que as outras pessoas elas não precisem passar pelo mesmo trabalho, de fazer a mesma coisa, de sofrer as mesmas consequências, para chegar num resultado igual. Óbvio que uma coisa pode ser testada inúmeras vezes para que esse resultado se atinja de alguma forma, para que se verifique isso. Como eu falei, a ciência ela não é estática, ela evolui, ela pode ser corrigida. Isso é muito bacana, isso é muito importante. Mas para a gente fechar essa questão do método científico, eu só quero destacar mais uma vez. Na ciência tudo é uma teoria, porque tudo é capaz de mudança. Então nada é definitivo. Se alguma coisa se apresenta diferente, a ciência se adapta a ela, porque a ciência pode errar. As coisas podem ser erradas e podem ser alteradas. Aí partindo um pouquinho mais para uma visão espírita e a gente sai da questão factual e passa para uma visão um pouco mais de acreditar em algo, porque hoje a ciência não tem os equipamentos necessários para enxergar ou verificar algumas coisas que a doutrina espírita fala. Porém, Kardec se antecipa e fala algumas coisas ao longo das obras dele. Escreve, na verdade. No livro que é o Espiritismo, Kardec coloca o seguinte: se o Espiritismo ele é uma falsidade, ele vai cair por si mesmo. Se ele for uma verdade, não há crítica nenhuma que possa fazer dele uma mentira. Então Kardec diz o seguinte: se o Espiritismo ele for verdade, em algum momento a ciência vai provar. Então, se ele for uma falsidade, ele vai deixar de existir. Kardec já previa essa possibilidade. Porém, ele ainda fala que se ele for uma verdade, se acontecer em algum momento, se a ciência não conseguir desprovar, entre aspas, o Espiritismo, que é o que ele acredita, o Espiritismo ele se manterá durante muito tempo. E aí é importante, antes de eu chegar e começar a amarrar essas coisas, eu acho importante que destacar alguns pontos que Kardec nos traz. Primeiro deles, a concepção do Livro dos Espíritos por si só se deu com base no método científico. Isso pode ser verificado no item 3 da introdução do próprio Livro dos Espíritos. E ainda, a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, boa parte dela, melhor dizendo, se dedica a algumas explicações sobre inúmeras coisas entre obras de filósofos e cientistas que antecederam o advento do Espiritismo, que antecederam a vinda do Espiritismo. Essas coisas elas são importantes de pontuar, principalmente para dizer onde é que a gente está. E como o Espiritismo ele se baseia em algumas coisas, e como ele conversa com essas coisas, e como ele se coloca à disposição do diálogo. E Kardec ainda tem uma fala que é um texto que ele diz em outras palavras o seguinte: se algum dia a ciência provar que o Espiritismo está errado em determinado ponto, por favor abandone o Espiritismo e siga com a ciência. Abandone esse ponto e siga com a ciência. E a frase que Kardec escreve na Gênese, no capítulo 1, no item 55, é o seguinte: caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se novas descobertas lhe demonstrassem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificaria nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Então acho que isso é muito bacana de ver a semelhança, ou melhor dizendo, o diálogo que o Espiritismo se propõe a ter com a ciência, porque não é uma questão dogmática, é uma questão de adaptação. É uma questão de que as duas coisas podem conviver com responsabilidade. E aí, a gente pode avançar um pouquinho e entrar em alguns outros pontos da doutrina espírita
que falam principalmente da aliança da ciência e da religião, isso no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nesse trecho se fala mais ou menos o seguinte, que a ciência e a religião elas são duas alavancas da inteligência humana. Uma vai revelar as leis do mundo material e outra as do mundo moral. Então essa diferenciação ela nos ajuda a entender mais ou menos como funciona esse processo da moralidade ou da visão moral que o Espiritismo tem. Porém, no entanto, contudo, todavia, essas leis têm o mesmo princípio que é Deus e elas não podem se contradizer. Em algum momento elas entrariam em choque, mas elas não vão se contradizer. E isso é importante do Espiritismo destacar, porque se uma fosse a negação da outra, elas seriam antagônicas, elas não poderiam conversar. Mas o que o Espiritismo vem falar é que elas vêm conversar. E Kardec discorre mais um bocado sobre esse ponto da aliança da ciência e da religião no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu vou pular um pouquinho com relação a isso, porque nesse momento não é aquilo que eu acho importante da gente conversar. Para falar também sobre um outro ponto, quando Kardec nos coloca sobre a questão da nova era, como é colocada a nova era dentro do Evangelho. O que seria essa nova era? Kardec faz um comparativo, ou melhor, um espírito israelita, que é como se identifica o espírito que conversa que transmite essa mensagem. Ele coloca que, a partir dos tempos que nós temos e dos conhecimentos que nós temos, nós podemos avançar no entendimento de algumas outras coisas. Como eu falei anteriormente, nós temos dois braços de desenvolvimento. Nós podemos ter uma alavanca moral e uma alavanca intelectual. E nesses dois pontos nós temos que ter, e num primeiro momento, para que esses dois pontos cresçam, nós precisamos primeiro ter o conhecimento da compreensão das coisas. Então o conhecimento científico ele é muito importante, ele jamais pode ser destacado. E aí, quando a gente diz que ele pode ser destacado, o conhecimento científico jamais pode ser destacado, a gente pode lembrar de algumas coisas. Primeiro, do surgimento do Espiritismo na época do Iluminismo, ou seja, era necessário que alguns fenômenos eles fossem explicados para que o Espiritismo pudesse se apresentar, para que nem tudo fosse tratado como dogma ou como misticismo. Mas a união do Espiritismo e da ciência, uma união de amor e de ciência, vem nos tratar de algumas coisas, principalmente algumas questões morais, como responsabilidade, a responsabilidade que nós devemos ter com a ciência, e um ponto que eu posso utilizar como exemplo, dois pontos, um positivo e um negativo, sobre alguns medicamentos que não são recomendados para gestantes, por exemplo, porque não se faz testes para saber se um bebê que ainda está no processo de desenvolvimento ele pode ser prejudicado ou não, então se evita fazer alguma coisa quando se tem dúvidas sobre a segurança. E um outro exemplo também, um exemplo um pouco mais negativo, são as atrocidades, as experiências científicas que foram cometidas durante o nazismo. Então são duas coisas que elas podem nos mostrar como deveria atuar essa união entre a questão moral e a ciência. E por fim, a aplicação adequada do método científico, de não descartar isso simplesmente porque eu tenho uma opinião contrária com alguma coisa. E eu fiz toda essa volta para chegar numa das partes finais do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei de justiça, de amor e de caridade. Seguindo a lógica ou seguindo o método científico, eu tenho que construir alguma coisa para que eu possa debater, eu tenho que ter conhecimento sobre ela. E quando Kardec nos apresenta no Livro dos Espíritos esse conjunto de temas relacionados às leis morais, à lei de justiça, de amor e de caridade, ele vem somente antes da perfeição moral. E isso tem um objetivo, que é corroborar todas as leis anteriores, ou seja, fortalecer todas as leis anteriores e demonstrar o degrau fundamental que nós temos para o alcance da perfeição moral. Ou seja, a lei de justiça, de amor e de caridade é um degrau fundamental para que a gente consiga chegar à perfeição. E para que nós possamos trazer isso de uma forma um pouquinho mais prática para o nosso dia a dia, eu lembro a pergunta 886 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus?
os espíritos respondem que é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar o próximo é fazer todo o bem que nos seja possível e que nós desejaríamos que nos fosse feito. Esse é o sentido das palavras trazidas por Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Kardec continua questionando principalmente a respeito de como nós podemos amar os inimigos e tudo mais. Os espíritos esclarecem que, num primeiro momento e de uma forma muito resumida, amar os inimigos é que nós possamos perdoar e retribuir com o bem, o que assim já nos faz avançar um pouquinho mais também. E para que nós possamos chegar no final da nossa conversa, e, de novo, dei uma volta bem grande, principalmente para falar sobre ciência, sobre método científico, sobre um pouquinho dessa questão lógica que permeia tanto a ciência quanto o espiritismo, para tentar resumir ao máximo aquilo que Jesus nos fala. Todas as falas de Jesus, tudo aquilo que Jesus nos traz tudo aquilo que Kardec nos traz ao longo das falas de Jesus e das interpretações que são feitas dos evangelhos, tendem para o mesmo lugar, direcionam para a mesma coisa. Quando Jesus é questionado sobre qual é o grande mandamento da lei, ele responde que é amar a Deus sobre todas as coisas e também amar o próximo como a si mesmo. E Jesus resume que toda a lei e todos os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. E ele ainda continua, Paulo continua relatando aquilo que Jesus diz, falando o seguinte: caridade e humildade tal a senda única da salvação, egoísmo e orgulho tal a da perdição. Paulo diz que o princípio se acha formulado nos seguintes termos: amarás a Deus de toda a tua alma e teu próximo como a ti mesmo, pois toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. E ele conclui ao longo da sua carta, dizendo que fora da caridade não há salvação. E por que Paulo diz que fora da caridade não há salvação? Porque, dentre 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente ela é a caridade, porque ela coloca assim, sem equívoco nenhum, a caridade acima da fé. E principalmente porque a caridade ela está ao alcance de toda a gente, desde o ignorante até o sábio, desde o rico até o pobre, independe de qualquer crença particular. Independe de eu querer alguma coisa ou de eu acreditar em alguma coisa, melhor dizendo, depende somente de eu poder fazer. A verdadeira caridade, ela não só mostra na beneficência, mas também no conjunto de qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Em resumo, a caridade, ela é a forma com que nós temos de agir com amor. E se, para que nós alcancemos a perfeição, nós temos que ter amor, essa é a virtude fundamental que nós temos que seguir. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho daquilo que eu falei, eu espero não ter sido confuso com aquilo que eu tentei passar ao longo desses 16 minutos, eu acho, ou 17, se eu não estiver errado. E eu só queria reforçar mais uma vez. A lei ela é de justiça, de amor e de caridade. A lei é conjunta. Ela não está separada. Então, a caridade, o amor e a justiça andam lado a lado. Nós não podemos querer ser justos sem ter amor, querer ter amor sem ser justos e ter caridade, e querer ser caridosos sem justiça e sem amor. Porque, como Jesus nos disse, amar o próximo como a si mesmo é fazer para os outros aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e eu espero ter conseguido contribuir com algumas coisinhas e que nós possamos voltar a conversar em breve. E é isso. Muito obrigado e até mais.